Olá, você tem reparado como a vida está assim trazendo tantas coisas supitando em nossas emoções e nosso modo de ver as coisas, tudo acontecendo de uma forma tão estranha, não é? E exigindo de nós uma grande adaptação, que a gente mude a maneira de ver as coisas, de ver a vida, maneiras de a gente se comportar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque está havendo um pedido para nós de uma adaptação, não é? E nós então vamos falar um pouquinho dessa transição pela qual nós estamos passando e que está sim solicitando de nossa parte grandes adaptações e, sobretudo, muita vontade de acertar, né? Lembrando que o nosso trabalho, né, com esse programa Mais Consciência, esse projeto é para ajudar a gente a reestruturar a nossa vida de uma forma mais tranquila, mais gostosa, né? A gente voltar a fluir, e isso compete a nós, né? Olhar a vida com esse carinho, né? Que tudo que está trazendo para nós vem com um grande desafio e vem embutido aí grandes possibilidades que nós vamos abraçar para que a gente possa conquistar muitas coisas, não é? Então, eu tenho anotado aqui alguns pontos para a gente não se perder. Nós vamos pensar aqui em reflexão, a primeira reflexão, que nós temos então que dar uma resposta nova para um momento que está sendo bastante novo, né? Eu não sei se vocês têm todo esse conhecimento sobre a transição agora de uma era para outra era, mas nós podemos assim olhar até pela nossa vida mesmo, do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre, nós passamos por vários ciclos, né? São vários ciclos, um atrás do outro, um encaminha para o outro, e o seguinte, ele é uma resposta evolutiva para o anterior, e assim nós vamos chegando até a nossa idade final. Até eu achei graça uma postagem que eu vi ontem, que é assim: a gente vai ficando velho, quando pensa que já sabe tudo, começa a esquecer, né? Então, eu achei muita graça e realmente é por aí mesmo, né? Quando a gente pensa que sabe tudo, a gente começa a esquecer. Ou então, no caso nosso, nessa era nossa, nesse final de ciclo, que a gente pensa que já descobriu tudo e nós vamos precisar justamente começar a esquecer uma série de coisas, né? Esquecer mesmo, literalmente, deixar para lá, porque a vida está solicitando de nós outra forma de enxergar as coisas, outra forma de fazer as coisas, outra forma de ver tudo e todos, né, com uma qualidade diferente. E isso se a gente quiser ter uma boa qualidade de vida, né? E assim nós estamos aí, então, em pleno final de ciclo, não é? Sendo convidados a pular para essa próxima etapa. Como será essa próxima etapa? Bem, de tudo que a gente vem estudando, ela será completamente diferente desta, né? E o que a gente aprendeu nessa é justamente que algumas coisas não funcionam, não dão certo, nunca deram e continuarão a não dando certo. Que é todo esse tipo de comportamento que a gente tem, essa visão de mundo, né, que nós tivemos até agora, um mundo dividido, um mundo de esquerda e de direita, um mundo de pobres e de ricos, um mundo de feios e bonitos. Então, um mundo sempre dividido, um mundo de bem-sucedidos e de mal-sucedidos, não é? Essa etapa acabou. Por que nós vivemos isso tudo até hoje? São milênios vivendo dessa forma, né? Por quê? Porque nós vimos que por aí não é possível. Aí eu vou ter que pegar de novo um pouquinho, né, da evolução, de pegar que o ser humano, quem que a gente é primeiro? A gente não é esse corpo e nem é esse nome que a gente tem, essa identidade. Não é? Nós somos um espírito. Quem sou eu? Será que eu sou isso que está aqui, que morre, pronto e acaba?
Se for assim, isso justifica esse estilo de vida que foi feito até agora, um pisando sobre o outro, não é? Mas se não for assim, isso daí não vai poder ficar e nem continuar, não é? Quem é que aguenta ainda esse estilão de violência doméstica, esse estilão de ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres? Quer dizer, sempre as distâncias muito grandes e muito sofrimento. E até quando isso pode durar? Isso é escolha nossa, mas a nós foi dado, né, um tempo muito longo para a gente poder experimentar este mundo dividido. Quer dizer, nós saímos da divindade, né, fizemos a aterrissagem aqui na matéria, então nós éramos apenas espíritos e fomos cada vez mais ganhando mais materialidade, não é? Até chegar nesse ponto denso demais, né, que a gente se pega, a gente se vê, né? Temos aqui um copo com água, tudo isso é muito material, muito denso. E nós vamos ter que sair desse pedaço muito denso e começar a subir novamente, então nós vamos ter que abandonar esse momento que durou milênios, né? Esse momento de muita materialidade para iniciar a subida. Então nós vamos começar esse retorno para o mundo espiritual. Então não é possível mais a gente continuar com esse nível de vida tão denso como tem sido até agora, violento, né? E sempre um mundo dividido, conforme eu vim mostrando para vocês. Então, o que é pedido para nós agora, né? Que a gente comece a deixar isso para trás. Eu não sei se vocês viram, o Instagram, ele não deixou esse vídeo ser divulgado, porque eu acho que é uma musiquinha que eu pus lá, que ela é livre para o YouTube, mas para o Instagram ela não é livre. Então, esse vídeo não foi veiculado no Instagram. Está lá no meu YouTube, um videozinho de 5, 6 minutos, onde eu coloco o meu entendimento lá de por que a gente está preso em casa. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no meu canal do YouTube, né, chama Por que Ficar em Casa? Não, Significado Espiritual do Ficar em Casa. Dá uma chegadinha lá e olha, por exemplo, uma das coisas que a gente faz corriqueiramente, né? Porque, por exemplo, todo mundo come um ovo, todo mundo compra cartela de ovos, mas ninguém sabe o que as galinhas passam para a gente ter aqueles ovos. Todo mundo come um bom bife, né, costelinha assada, não sei mais o que, mas não se lembra de como aqueles animais são tratados. Enfim, uma série de coisas. Então, eu fiz aquele videozinho lá para vocês compreenderem o que essa densidade terrestre, né, ocasionou para nós, né? Ô Cíntia, bem-vinda. Assim, para a gente começar a entender o porquê de tanto sofrimento que a gente tem e porquê de tanto embate. Como é sabido, né, todo mundo sabe da lei de causa e efeito, até nem precisa estudar a espiritualidade, porque a física já demonstrou isso, que para cada ação tem uma reação igual e contrária. Então, o que sai de mim voltará para mim, porque é assim, a gente é um ser eletromagnético. Tudo isso a gente já conversou aqui, tudo isso é fácil para entender. Mas quem ainda tem dúvidas deve fazer mais estudos para entender por que a gente está passando todas essas fases. Então, de repente, como eu venho comentando, e todos vocês sabem, a gente está preso em casa, a gente tem que passar uma série de coisas. E qual que é o sentido disso, né? Então, se nós pensarmos que a gente vai ter que deixar a vida material, essa matéria densa, e começar a sutilizar nossa mente, né, nosso corpo, para iniciar essa subida, então nós precisamos de ter uma série de comportamentos novos, né, mudar a maneira que a gente enxerga todas as coisas e toda criatura, não é? Então a gente tem que lembrar que quando a gente olha para tudo que está na nossa frente, isso tudo é tudo a mesma coisa.
é tudo a mesma coisa, ou seja, tudo é a divindade. Então, se eu tenho aqui um copinho de água, isso é uma expressão de Deus também, né? Aí vocês vão falar, Cristina enlouqueceu, né? Não, não enlouqueci, porque tudo que existe está dentro de Deus, né? Inclusive toda essa maldade que a gente vê aí, tudo isso está dentro de Deus, porque fora de Deus não existe nada, né? Então nós precisamos também tirar essa visão romântica, né, de Deus, que é aquela criatura boazinha, né? Não é, não, tem uma mão bem pesada, tem uma mão corretora, não é? Mas só que essa mão pesada corretora, ela não é por mal, ela é por amor. Então, matou por amor, né? Bateu por amor, mas não é esse tipo de vingar, de matar por amor, de bater por amor. Talvez um pai e uma mãe que deu uns tapas, né? Bem dados, podem sim estar propiciando uma correção, e isso a gente vai dizer que foi por amor, não é? Diferente daqueles que fazem exatamente por maldade mesmo, para se apoderar, né? Mas se nós estamos submetidos a passar por isso, então a gente está recebendo um retorno de alguma coisa que a gente fez, não é verdade? Portanto, que despertar, né, para uma nova etapa, conforme eu coloquei, né, nos chamados, significa que a gente tem que deixar uma etapa antiga. Mas como a gente demora muito para fazer essa escolha, para deixar as coisas do mundo, nós precisamos ser estimulados a deixá-las por algum artifício, por alguma manobra, né? Então a gente pensa que são os governantes que estão fazendo, não, eles são só peças, né? Há um jogador, há um patamar acima que organiza todas essas coisas aqui para que a gente possa dar uma resposta mais ali na frente, não é? Eu tenho sempre falado para vocês, né? A gente vai ajustando, uma hora afrouxa um pouquinho, outra hora firma um pouquinho, conforme as pessoas vão respondendo, e nós vamos nos comportando, e uns regulam comportamentos dos outros, não é? Uns regulam o comportamento dos outros. Pelas respostas que a gente tem, a gente lança estímulos e vice-versa. Então, em algum momento, a gente vai ter que se cansar dessa coisa arada de um mundo dividido. Vocês estão de acordo? Então, isso significa mudar, né? Mudar a maneira de ver o mundo. Como eu preciso vir a me tornar um ser mais sutilizado, mais ameno, mais leve, eu preciso, então, adotar uma nova visão. Eu preciso de passar a compreender todas essas coisas de uma maneira nova, não é? E qual que é essa maneira nova? Qual que é essa maneira nova? Não é? Nas religiões, nos sistemas filosóficos, né? Na metafísica, todo esse lado da ciência e do conhecimento fala de uma unidade. Quer dizer, não existe separação de nada. Essa separação, ela é apenas uma ilusão, porque em essência a gente está dentro de um mesmo corpo, né? Se eu pego a minha pessoa aqui, dentro deste corpo tem uma série de células, né? Uma quantidade imensa de células, de sistemas, né? De aparelhos, não é? Órgãos, todos funcionando harmoniosamente. Então, cada célula que tem dentro de mim é um ser vivo. E eu me dou conta do que acontece comigo, não é? Então, a divindade se dá conta também de tudo que acontece com cada ser vivo aqui na Terra, porque tudo é parte dela. Mas, quando dentro dela há um vírus, não é? Esse vírus precisa ser curado ou combatido, ele não pode continuar vivendo, não é? O que a gente tem aqui na Terra hoje? Um comportamento de vírus. Como que um vírus se comporta no corpo? E ele quer viver. Então ele se reproduz aceleradamente, porque morrer não vai querer morrer. Então tem que assegurar a vida. Todo mundo tem que assegurar a sua vida, não é? Então
o negócio é esse, vamos reproduzir, vamos reproduzir, vamos reproduzir e vamos roubar a energia do hospedeiro, não é? Então, os parasitas no nosso corpo, eles vivem da nossa energia, eles nos roubam a energia, ao passo que os organismos benéficos, né, que são as células, uma série de bactérias, uma série de organismos vivos dentro de nós, estão trabalhando para esta saúde deste todo aqui, né? E cada célulazinha dessa tem sua consciência. Então, cada um de nós também tem sua consciência dentro do plano da divindade. Agora, como que essa consciência aqui, material, está se comportando, né? Porque a mente, ela tem duas partes, uma parte bem concreta e uma parte já abstrata. Daí que é o mundo do pensamento, né? Que é o mundo espiritual, é o mundo do pensamento, que é o mundo mais abstrato, não é? E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que sair deste mundo físico e emocional, passando para esse mundo mais abstrato. E para isso a gente tem também que deixar o corpo mais leve. Nós precisamos deixar o corpo mais leve. Como que vamos fazer isso? Mudando a alimentação. Então a gente se alimenta hoje de carnes, né? E de algumas substâncias que não são as melhores coisas para nós. Por exemplo, hoje a gente tem muito alimento transgênico que ele é cancerígeno, ele tem influências no corpo já garantido que são maléficas, né? Que não são benéficas. Por exemplo, o trigo, ele foi tão trabalhado geneticamente que hoje ele tem 400 vezes mais o glúten do que o trigo de antigamente. E o glúten, ele é um inimigo da nossa saúde. E vocês veem que a nossa alimentação hoje, 50% é com glúten, não é? Porque é pão, macarrão, lasanha, né, salgadinho, biscoitinho, bolachinha, o dia inteiro as pessoas comendo essas coisas. Então, ela não vai ter uma mente tão livre, tão solta, como se ela não tivesse essa dieta. Mesma coisa, a carne que vem com tantos hormônios, e também o sofrimento dos animais que ficam ali retidos, né, naqueles músculos e tudo, a gente não leva nada disso em conta e isso tudo nos pesa. Isso tudo faz com que a gente tenha pensamentos e sentimentos mais grosseiros, não é? E como eu venho comentando com vocês, a gente fica muito no nível da digestão e da sexualidade. Então está nos sendo pedido para mudar, para subir o nível, Mas como é que nós vamos fazer isso? Então nós temos aqui, eu anotei, umas 9 ou 10 coisas para a gente prestar atenção. Então, por exemplo, eu já falei aqui da alimentação, que a gente precisa melhorar a nossa alimentação. Primeiro, dando mais nutrientes ao nosso corpo, né? E tirando essas coisas que o adoecem, que o pesam e que sobrecarregam também as nossas emoções e a nossa mente. Porque esse lado aí de uma carne que é carregada de medo, né? Quando o gado, os bichinhos, os porcos, todos ali ao morrer, eles sabem que vão morrer e sentem medo. E aquela carne fica impregnada com aquela vibração, com aquela energia, a gente come essas coisas, né? Assim, é preciso que a gente comece a verificar a necessidade de fazer uma transição alimentar também, né? Então, esse ponto físico é muito importante, é as bebidas, né? O cigarro, todas essas coisas que nos intoxicam, os excessos de medicamentos, né? Alimentação, embora é preciso... mudei bastante minha alimentação, mas é preciso ainda muito mais. Mas então, ótimo, a gente vai fazendo uma gradação. Eu mesma, quando eu realmente resolvi encarar que eu ia mudar, primeiro eu precisava, porque eu tinha uma coisa física para curar e a medicina não curava, né? Então eu comecei a encarar a higiene alimentar. Para a gente não ficar muito entristecido de repente não comer mais isso, nunca mais tomar um sorvetinho, hein? Que delícia, né? Nunca mais tomar leite, né? Coisa que a gente gosta tanto.
Então eu fiz um programa. Primeiro eu ia tirar as carnes, né? E eu ia tirar depois as coisas de leite, e depois eu ia tirar as coisas de açúcar. Por último eu tirei o glúten, né? Que era assim, nossa, um pãozinho, que delícia, né? Um sanduichinho, que coisa gostosa, uma pizza. Então eu deixei esse por último, que eram as coisas mais saborosas, né? Mas consegui. Eu ainda como igual hoje. Eu fiz uma pequena viagem, estou acompanhando uma pessoa e eu precisei de me alimentar daquilo que ela quis. Vamos no tal lugar? Vamos. Aí chegamos lá, não havia comida, havia salgadinhos. E eu não como mais. Então o que tem, né? De vez em quando a gente vai fazer. Ou todos os domingos eu saio também um pouco. Carnes eu não como mais, muitas coisas eu não como mais. Mas então, assim, de vez em quando eu compro um chocolate. Então a gente cai num equilíbrio, né? Não fica tão rígido, mas a gente faz uma gradação. Agora, então esse é o plano do corpo. O excesso de medicamentos também, a gente precisa aprender que muitas coisas se curam apenas mudando a alimentação. Apenas regularmente fazendo os exercícios e tomando sol e andando ao ar livre. Muitas coisas se curam dessa forma. E o que não pode nunca faltar é a prática da espiritualidade, né? Porque pela prática da espiritualidade a gente consegue ouvir mais a intuição e consegue perceber mais os sinais que a vida está nos dando. Por isso nós temos que nos manter lúcidos e firmes e centrados, porque hoje tem informação de todos os lados. Eu mesma falo para vocês, não acredito em tudo que eu falo, não. Vai correr atrás e falar, nossa, será que isso é verdade? Né? Porque se eu for acreditar em tudo que me contam, em algum momento eu vou agir de forma enganada, porque sempre terá algum manipulando alguma informação. Então nós não podemos mais nos deixar levar pela propaganda, né? Todos os alimentos que uma propaganda nos mostra, que essas comidas modernas, né? A alimentação rápida, tudo isso é encomenda por telefone, já chega, é salgadinho, é pizza, e é um monte de coisa que não nos serve. E a gente está absorvendo, porque tem a mídia empurrando isso para nós, não é? Então, tudo que está acontecendo hoje, é claro, é óbvio que tem um sentido. Quem é forte e lúcido vai ficar. Quem está balançando, que não está sabendo onde que está o próprio nariz, que não sabe que rumo que vai tomar, esse não vai suportar, ele vai cair. Então esse é o ponto mais sério desse encontro nosso hoje, que é verificar isso, se eu não estou perdendo a minha lucidez, né? E se eu estou sabendo ficar atenta, observar tudo que todos falam, ter um senso crítico aqui dentro, mas eu preciso de ter também uma base de julgamento. Para eu ter uma base de julgamento, eu tenho que sair atrás de informação. Para eu ir começar a observar, esse está me enganando, esse está mentindo, esse quer me manipular, esse aqui quer me ajudar, né? Essa pessoa aqui está trazendo uma informação que me liberta. E se nós não tivermos esse discernimento, então nós vamos seguir os outros, tudo que fala a gente faz, né? E aí, o que acontece? O que nós estamos vendo é que as pessoas estão sem saída, sem solução. Então tomam remédio de todos os jeitos e as doenças não curam, e elas vão envelhecendo e o organismo cada vez mais intoxicado, né? Gente, eu não quero falar com isso, eu tenho que falar isso toda vez também, porque dá a impressão que eu acho que a medicina não é boa. Não é isso não, tá? Por favor, eu mesma corro lá quando eu preciso de algo que a minha dieta não resolveu, que os meus truquezinhos não resolveram, eu tenho que ir lá conferir, não é? E daí, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para depois retomar de novo aquela coisa mais natural possível. Não é verdade? Então, nós temos que pensar em todas as coisas. Buscar a nossa maturidade emocional, né? A nossa maturidade espiritual também. E isso só é possível pelo despertar da consciência. Mas uma consciência não desperta com um corpo enrijecido por falta de exercício, um corpo doente por falta de nutrientes ou por excesso de substâncias tóxicas. Tudo isso está nos prejudicando e embaçando a nossa mente, perturbando a nossa clareza.
Portanto, o que a gente vê hoje? Tanta ansiedade, pânico, depressão, crises psicóticas, né? Tantos casos aí que as pessoas têm que viver frequentando o psiquiatra e vivendo de remedinhos, né? Realmente tem muitas manipulações. Sim, nós precisamos aprender a reconhecer essas manipulações, né, para garantir que nós vamos estar nesse grupo de pessoas que, pela lucidez e pelo seu reto posicionamento, conseguem discernir uma coisa da outra e se encaixar no modo de vida que é o próximo, né? Que é o próximo nível de vida que a gente está caminhando para eles, não é? Então, o que nós vamos precisar? Além da higiene alimentar, essas coisas todas, esses cuidados todos com o corpo físico, nós temos que aprender a mudar o nosso discurso, né? Então, reparem as pessoas conversando. Elas falam, tá doendo aqui, minha artrose, meu não sei o quê, né? E meu marca-passo. Então, as conversas, elas estão sempre versando sobre doença, sobre problemas, né, problemas de todas as ordens, que relacionamento, dinheiro, saúde, o comportamento alheio, e, enfim. Então, nós precisamos de trocar as coisas que nós conversamos no dia a dia. Porque ao focalizar os nossos problemas, os nossos medos, né, como sendo eles enormes que nós não damos conta de resolver, nós passamos para a turma dos fracos. Eu pergunto a vocês, quem aí quer ficar na turma dos fracos? Ninguém quer ficar na turma dos fracos, dos perdedores, dos doentes, dos pobres, dos desesperados. Ou alguém quer? Mas se eu não quero ficar nessa turma, eu preciso me conscientizar que eu estou nela, que tudo que eu falo remete a esse grupo de pessoas, doentes, mal amados, infelizes, ingratos, insatisfeitos, né? Enfim, nós queremos continuar neste grupo ou queremos começar a caminhar com esse outro grupo que está com uma mente mais direcionada, mais esclarecida, mais leve, mais esperta, mais atenta, né? E descobrindo que rumo tomar. Eu preciso escolher qual desses grupos eu vou ficar, porque isso está sendo realmente separado. A gente está vendo isso com uma clareza muito grande. Quem está bem fica cada vez melhor e quem não está lá muito bem ficando cada vez pior. É uma realidade ou não é? Eu pergunto a vocês. Vocês vão me dizer, basta observar, basta olhar a gente mesmo com as nossas coisas, com os nossos comportamentos, e basta olhar dentro da família, né? Dentro dos amigos. Então, nós temos que mudar o nosso discurso. Esse é um ponto super importante, né? Falei de mudar o cuidado com o corpo físico para melhor. Agora a gente vai cuidar do que fala, né? Mas para cuidar do que fala, a gente tem que cuidar do que pensa, né? O que eu penso das coisas, o que eu penso das pessoas, o que eu penso do mundo, o que eu penso da vida, né? Então, se de repente eu começo a achar que isso aqui está muito chato, eu começo a não querer mais viver, que eu cansei, eu não tenho resposta para nada, eu não sei o que fazer, eu começo então a desistir. E eu preciso verificar, me conscientizar que eu estou entrando na turma que desiludiu, que desanimou e que está desistindo. Se eu me conscientizo disso, eu tenho de novo dois caminhos. Ou eu me entrego de vez que eu não vejo solução, ou um brilho aqui dentro, os meus brilhos podem tomar uma atitude e falar, Deus me livre, eu vou dar um jeito de resolver essas coisas. Então aí é uma virada, mas vocês reconhecem que precisou ter um sofrimento, né, para despertar uma possibilidade de ter uma virada, né? A quantidade de pessoas doentes em pânico e desesperadas é muito grande. Então, não sou só eu que estou dizendo isso. Vocês observam. Vocês estão observando.
Gente, é visível, é visível. Ninguém está sabendo o que fazer, tendo que ficar dentro de casa junto com todo mundo. Né? As mães não dão conta dos filhos, os casais estão numa briga horrorosa. Né? E aí, qual que é a resposta para isso? Gente, que coisa mais simples para entender. A gente foi colocado, né, numa situação de desafio. Por quê? Porque aquele meio de vida antigo, ele não vai voltar mais. Aquele não volta. Podemos esquecer dessa normalidade, entre aspas, aí, porque ela não virá mais. Nós estamos aprendendo a nos comportar de outra forma. Então, nós não podemos mudar a nossa mentalidade sem ter um período de reclusão. Temos que ser retirados da vida para fazer essa análise que daquele jeito não serve isso, não serve isso, não serve isso, não serve. A gente não quer mais, né? Então, se vocês repararem, hoje a gente já está muito mais simples para vestir, muito mais humilde com muitas coisas, né? Aquela coisa de aparência está perdendo a importância que tinha. A gente não vai em lugar nenhum mesmo, então não precisa mais comprar um sapato novo, não precisa esnobar uma joia nova, não precisa disso, não precisa daquilo. E não é verdade? Então, com um certo tempo, a gente submetida a esse isolamento forçado, nós podemos começar a compreender coisas que de outra forma a gente não iria compreender. Assim, é o que eu falei na semana passada, vamos namorar com isso, vamos amar essas situações, né? Nós podemos relutar, nós podemos nos amofinar, podemos praguejar, xingar, espernear, mas podemos também pensar, um jeito novo de viver. Será que eu dou conta? Eu estou aqui tendo que desenvolver uma nova postura. Estou tendo que entender o meu marido para me conseguir ficar com ele, né? Estou tendo que aprender a conviver com crianças para me dar conta das minhas. Olha a quantidade de crianças perdendo o ano letivo, vocês repararam? Né? Então, tem que haver uma adaptação e a gente não está se adaptando. Por que a gente não está se adaptando? Porque a gente não quer abrir mão do velho. Então, aí nós vamos entrar num outro ponto. Me sentia muito mal com a preocupação excessiva, com a aparência para socializar. Olha que liberdade que a gente está tendo agora. Então a gente vai se acostumar com uma aparência humilde e tranquila, né? Uma aparência que não precisa de exuberâncias. Né? Todo mundo cortava o cabelo do mesmo jeito, todo mundo fazia tudo igual. Agora a gente vai ter a oportunidade de parar de seguir moda, não vai? Então, cada um vai ser a si mesmo novamente. E vocês não têm noção da riqueza que é isso. Já viu o sofrimento de uma pessoa que tem que alisar cabelo todo mês? O tanto de dinheiro que gasta ali? Vocês viram quanto que as pessoas ficam o dia inteiro para fazer uma escova progressiva? Eu nem sei se ainda usa esse procedimento, se já tem outro novo. Mas a gente reparou que a beleza, ela leva uma quantidade de tempo da pessoa, de dinheiro para nada, né? Porque não adianta quando a pessoa não tem contentamento, não tem felicidade. Então nós estamos tendo a oportunidade de ficar contentes com aquilo que a gente é e que a gente tem. Não precisa mesmo de muita coisa mais, então a gente vai se adaptando conosco, a nossa realidade pessoal, né? Uma grande libertação. Então, se nós passamos a olhar com esses olhos, nós estamos mudando a nossa mentalidade. A gente está vendo que havia uma prisão antes. Agora essa prisão está sendo retirada. Mas eu estou preso em casa. Foi necessário para que a gente comece a perder todas essas ilusões, a gente sair do mundo das ilusões e passar para o mundo essencial, não é verdade? E eu mesma que alisava o meu cabelo, e não só o dinheiro, o tempo, justamente, o dia inteiro, uma pessoa, 12 horas para fazer um trabalho daquele, ou 8 horas, não sei, eu sei que a pessoa ficava o dia inteiro, né? Na verdade, isso, a beleza interior, é o que precisa, porque é a que vai pegar daqui para frente. Daqui para frente é essa, porque se tira o dinheiro de todo mundo, o que é que vai restar?
vai restar necessidade de uma troca entre as pessoas, de se dar as mãos, se quisermos ter paz, né? Porque se a gente não quisesse dar as mãos e uns ajudarem os outros, nós teremos guerra, né? Nós teremos as nossas casas invadidas, porque muita gente com fome vai fazer o quê? Vai buscar onde está, não é? O mundo da verdade está nascendo. Exato. Aí eu preciso escolher, eu quero preferir esse ou continuar naquele antigo, cansativo, exaustivo, competição o tempo inteiro, quem é mais bonito, quem é melhor, quem é mais rico. Sabe, será que já não chega não, né? Assim, a gente precisa fazer essas reflexões. Então, mudar o nosso discurso, mudar estes hábitos, né? Por quê? Porque a gente precisa começar a vibrar numa alta frequência. Vibrar numa alta frequência quer dizer o quê? Viver pela verdade, não pela mentira. Porque nós ficamos muito mais confortáveis sem precisar de alisar um cabelo. Muita gente nunca vai desconfiar que está com depressão porque alisou o cabelo. Né? O cabelo é uma estrutura viva. E se ele veio enroladinho, ele veio com uma missão. Se o meu que é lisinho aqui, ele tem a missão dele. Aí se eu pego e fico enrolando, porque eu não gosto de cabelo liso, eu acho que o meu tem que ser enrolado, eu estou mudando a minha essência. E quando eu altero a minha essência, não tem como eu não sofrer, porque aí eu estou me tornando um ser de mentira, não é? Então, para eu vibrar na alta frequência, que é preciso uma vida mais sutilizada, eu tenho que viver o nível do amor e da alegria, né? A frequência mais elevada é a alegria, porque só tem alegria quem tem amor. E só consegue ser alegre quem já atingiu essa etapa amorosa, que é de viver pela verdade, não pela mentira, né? Que é de viver pela a união com todos e não pela desunião, pela separação, como a gente vive num mundo separado, sabe? Então chegou a hora de unir as duas partes que foram separadas. Então, ali na frente não vai haver mais homem e mulher, vai haver um ser andrógeno, né? Quando veio a raça adâmica, aí separou homem e mulher, mas antes de Adão e Eva éramos andrógenos. Então a gente veio de uma etapa mais sutil, foi ficando denso, quando chega na vida material mesmo, tem que separar em dois, o masculino e o feminino, para aquilo continuar, né? Então tudo tem uma ciência, tudo tem uma verdade que a gente precisa compreender. Agora, para garantir então uma alta frequência, nós temos que viver no mundo da verdade e do contentamento, né? Então tudo que chega a gente tem que olhar com esses olhos. Oba, novo desafio que eu irei vencer, né? Estou gostando muito de aprender tantas coisas novas. Cada dia vem coisas novas, aí eu volto com a piadinha que eu vi lá. Poxa, quando a gente começa a estar velho e vê que já aprendeu tanta coisa, começa a esquecer, né? Mas, piadinha à parte, é isso. Nós precisamos aprender coisas novas para ter a habilidade de discernir o bom do ruim, né? Para discernir aquilo que nos divide, para a gente estar acima dessas separações e passar a ser um todo coeso. Quando nós conseguirmos isso, então a gente já terá mudado para a nova etapa. Então nós precisamos adquirir a consciência da unidade, largar de besteira, firmar com uma verdade única, né? Parar de brigar esse partido político com aquele partido político, essa religião com aquela religião, homem parar de brigar com mulher, né? Enfim, essas divisões nós temos que acabar com elas. Com essa questão da gente mudar a frequência vibratória, eu passar então a ser um ser mais coeso, nem me desmancho em gargalhadas histéricas e nem fico deprimida, né? Eu estou aqui neutra, tranquila, né? Nem fico quebrando o mundo, quebrando a cara das pessoas, mas também não fico nenhuma plasta, né? Aí vem o exemplo da serpente, que ela arma o bote, né? E fica lá.
Se eu ameaço, eu armo o bote. Então, a gente tem que ficar aqui nesse nível, né? Tanto que os egípcios tinham uma serpente assim, vocês lembram dessas imagens deles? Porque a gente tem que estar sempre alerta e nem cair para cá e nem cair para cá. Então, se eu vejo que algo vem na minha direção que vai me tirar do meu equilíbrio, eu posso até dar o bote, né? Mas se eu estiver atento, se eu estiver equilibrado, eu não preciso dar bote nenhum. Mas se eu armo o bote, o outro me respeita. Eu não precisei matar, xingar, falar, mas eu tive a firmeza. Eu demonstrei que comigo ninguém vai brincar, não é? Isso é uma coisa neutra. Eu nem ameacei e nem fiz nada e também não fiquei uma plasta, eu fiquei firme. Eu me mostro ali como uma pessoa que sabe tomar uma atitude. Isso não é bom? Isso me inspira, a mim me inspira. Não estou dizendo que essa é a coisa certa, que não é a certa, mas a gente tem que pegar a civilização toda, tudo que ela trouxe, e verificar o que nos ensina alguma coisa, não é? Para que a gente mude a nossa mentalidade, que a gente se torne um ser unificado, sem divisões internas, felizes, contentes e perspicazes, né? Nossa, que interessante. Isso. Gente, estudar é bom demais. A gente aprende pra caramba, a gente aprende pra danar, né? Como nós dizemos aqui em Minas. A gente aprende muito. E é o único jeito, a gente tem que ter referências para julgar todas as coisas que acontecem. O passado serve para isso, né? Para trazer para nós as referências que nós precisamos, para fazer escolhas. Então, a gente pensa que lá para trás eles não eram evoluídos, eles eram muito evoluídos. Eles eram mais evoluídos que nós em alguns aspectos, porque eles vieram descendo, né? E nós chegamos no máximo da materialidade e foi um arraso. Olha aí tudo que está acontecendo hoje, porque é o mundo da dualidade da competição. No entanto, nessa descida que teve uma evolução, tem também uma evolução. Nós aqui hoje temos uma tecnologia imensa, maravilhosa, que se a gente usar a nosso favor, ela nos liberta e não nos aprisiona como tem feito, mas ela tem sido usada para nos aprisionar, né? Mas está bem ou está ruim? Não, nós vamos namorar com tudo isso que está acontecendo, porque está abrindo portas de reflexão para nós. Então não tem certo e não tem errado, dá para perceber isso? Nós temos que sair desse julgamento. Isso é certo, isso é errado. Não é assim. Eu preciso olhar o que isso está trazendo para mim de reflexão, de amadurecimento. Para onde que isso que está acontecendo vai me levar? Para a morte, para a desistência, para a fragilidade, ou vai me fortalecer e me mandar para o caminho da frente, né? E para o passo seguinte? Isso é uma decisão que eu tenho que ter. Eu que preciso escolher olhar os desafios da vida para me mandar para frente, não para me mandar para trás. Então aí, nesse processo todo, né, que eu preciso decidir se eu vou me entregar para o ruim, ou se vou me entregar para o novo passo. O que vai começar a acontecer? Outros também vão estar decidindo. Então, o nosso meio vai começar a mudar. A gente vai começar a se aproximar dos iguais. Então, de hoje em diante, vocês podem reparar que talvez nunca mais vocês verão fulano, ciclano, beltrano. Nunca mais vamos ver, porque a gente vai pela nossa frequência, pelo ajuste da nossa frequência, o grau de amadurecimento que a gente vai conseguindo. Alguns vão para o outro lado, enquanto nós vamos para o lado contrário. Aí o que isso pede de nós? Desapego. A gente não pode ficar agarrado com mais ninguém. Então o que está acontecendo? Uma série de esquisitices, né? Esse tanto de ansiedade, esse tanto de depressão, tudo supitando. O mal está supitando. Sabe por quê? Porque quando a luz vem, ela vem de dentro para fora. Então ela começa a trazer também de dentro para fora tudo que é escuro, tudo que é ruim, né? Então muita gente ficando pior do que é, porque não suporta.
A luz está chegando, está chegando, está chegando, e aquilo tem que ser exonerado, sabe? Aí, se eu estiver desperta e analisando as questões, eu falo, nossa, para esse rumo eu não posso ir. Eu tenho que estar contente de ver que isso está ocorrendo e escolher um ponto para mim, né? Muito lindo, né, Cíntia? É muito lindo isso. Por isso que eu falo, nós temos que mudar o jeito de olhar a vida. Vamos olhar tudo como pistas para a gente deixar para trás um punhado de bobagem, raivinha dele, raivinha dela, bloqueios, complexos por causa do pai, revolta com a mãe e não sei o quê. Gente, isso é para deixar para lá, porque não dá mais para resolver, não. Não dá mais para ficar fazendo terapia, porque meu pai me bateu, porque meu vizinho me estuprou, porque não sei o quê. Não dá mais tempo não, larga isso para lá, sobe, deixa isso para trás, perdoa, esquece. Isso serviu para alguma coisa. Hoje eu ouvi um videozinho de manhã de 3 minutos, a primeira coisa que eu vi de manhã, que eu falei, gente, como que Deus me abençoa? Ele falava isso, né? Vamos deixar para lá, essas coisas você tem que despontar, porque tudo que nos acontece, eu já falei isso aqui também em outras lives, tudo que nos acontece é movido por situações. Nós estamos aqui num plano que tem um monte de gente feliz, um monte de gente triste, um monte de gente agressiva, violenta, então muita coisa acontecendo. Se eu sou uma pessoa sensível e passo num determinado lugar que está pesado, eu fico pesado também, aí eu chego em casa nervosa, impaciente, desconto lá em casa. Então é uma situação que levou. Qualquer que seja o maior abuso, algumas pessoas elas fazem de sã consciência, mas por que elas se tornaram assim, maldosas, malvadas? As circunstâncias levaram. Então nós temos que entender que o jogo aqui na Terra de estímulos e reações, de forma a que as coisas aconteçam, para que a gente se posicione diante delas. Que a gente resolva aquilo que tem que resolver e abandone para lá o que não dá mais para carregar. Então não tem como seguir a nova etapa se a gente continuar amolado com isso, com aquilo, com o trauma do passado, com o trauma da mãe, com o trauma do pai, com o trauma da escola. É para deixar isso, é para abandonar isso e nunca mais pensar nisso, falar, chega, está no passado, não quero mais saber. Foram as circunstâncias. Não vamos levar as coisas como pessoais. Nossa, será que é fácil? Se não for fácil, eu preciso falar, nossa, eu nunca tinha pensado isso. Vou pensar se eu quero aderir a essa ideia. Medite sobre ela, né? Então, eu estou falando aqui, pode entrar para o seu ouvido e sair pelo outro, e tanto faz. Mas não deixe fazer isso não, medite a respeito. Aprendendo isso, graças a Deus estamos aprendendo, né, Adriana? Justamente. Porque nós temos que aprender isso agora, enquanto nós estamos com tempo ainda para decidir se eu desço o tobogã de vez ou se eu subo a escadinha, né? A informação nos liberta. O que é a luz? A luz é informação. O que é luz? Informação, conhecimento. Se nós passamos a entender todas essas coisas, nossa visão de mundo muda, a nossa mentalidade muda. Vamos pegar a nossa própria pessoa. Quantas vezes a gente comete uma indelicadeza com alguém porque a gente estava com nervosismo por causa de outras coisas? E aquela pessoa não tinha nada com aquilo. Mas como a gente já vem com a cabeça cheia, o primeiro que passou na frente, a gente solta a bola. É ou não é? Né? Assim, o que nos compete? Né? Puxa, do jeito que eu não quis ofender e ofendi, eu fui muitas vezes ofendida. Então, se eu quero a compreensão da outra pessoa, que eu estava nervosa, ou que eu estava sem cabeça, que eu estava bêbada, que eu estava seja lá o que for, o outro também vai me aceitar, né? Ainda bem que você existe. Ô, minha amiga, eu adoro, você sempre fala isso para mim, eu fico muito feliz, viu? Eu acho que é desafiador, temos que nos agarrar à nossa escolha de seguir em frente da melhor maneira. Esse é o desafio nosso. Mas olha aqui, não tem nenhuma inteligência que foi desenvolvida sem desafio, não.
né? Não tem nenhuma vitória que não teve um desafio para ser vencido. E se eu já tenho preguiça ou se eu não quero encarar um desafio, significa que eu já estou fraca. Então eu preciso me alertar e começar a me fortalecer, desde o corpo físico, né? Até a mente, porque senão eu nunca vou ter essa coisa gostosa, né? Esse sentimento gostoso, tranquilo, leve, que a gente muito precisa. Sim, muito verdade descontamos no primeiro que aparece. Então, isso acaba sendo até uma coisa natural, que se nós compreendermos isso, que todo mundo uma hora precisa extravasar o que está lá dentro, e acaba fazendo da pior maneira, com a pessoa que não era, né? Se eu perdoo a mim mesma, se eu tenho essa bondade para comigo e me isento de culpas pelo entendimento, assim eu consigo também fazer para o outro. Portanto, que a gente nunca vai amar ninguém se não amar a nós primeiro. Então, eu preciso compreender quanta culpa nós carregamos, né? Quantos medos nós carregamos, quantas preocupações. Então, quando eu começo a enxergar, eu estou preocupada, eu me tornei uma pessoa preocupada, eu me tornei uma pessoa ansiosa. Se eu descobrir essas coisas, eu preciso fazer meu estudo. É minha alimentação que está faltando nutrientes? É meu corpo que está emperrado porque eu não ando, eu não corro, eu não faço nenhum exercício, né? Eu não ando dormindo bem. Ou eu que tenho pensamentos errados, eu julgo as pessoas, eu condeno as pessoas, eu guardo ressentimentos, eu guardo mágoas. O que é que eu tenho que ver em mim? Então, gente, não dá para a gente se furtar a um bom exame de consciência. Então, eu nasci em berço católico e lá tinha a tal da confissão, né? A confissão falava que primeiro tinha que fazer o exame da consciência, depois a gente ia se confessar, não é verdade? Acredito no desafio como um único motivador para realizar isso, vencer, né, os grandes obstáculos. Exatamente. Se nós não temos desafios, nós não evoluímos. A gente fica na zona de conforto, a gente não dá o próximo passo. Então, é como o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, ele fala, né? Repetindo outros também, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes tornam os tempos fáceis. Os tempos fáceis tornam pessoas fracas. Pessoas fracas tornam os tempos difíceis. Mas muito belo isso, né? Muito belo isso. Compreender e não revidar. Nós que já sabemos sim, certo é, mas é o outro, devemos vibrar para o outro. E o outro, devemos vibrar para o outro. Nós temos que nos ocupar com a nossa evolução. Porque se eu consigo subir, a minha frequência vibratória, ela já melhora, então eu me torno mais leve para o outro. E isso vai ter uma influência na vida do outro. Ele vai ficar mais à vontade comigo, né? E ele vai começar a ficar mais leve também. Então aquele bate e volta que tinha denso, começa a ficar mais leve. Aí eu subo mais e ele vem atrás, né? E ele também, ficando melhor, ele melhora para os outros. Então, isso é uma corrente, a corrente do bem. Tem até um filme assim, não é? Então, se eu faço um bem para mim, eu fico bem e eu sou uma bênção, então, para os demais. Se os demais, por suas vezes, recebem essa bênção, se tornam melhores, eles também são bênçãos para os outros, né? Corrente do bem. Portanto, cabe a nós, cabe a cada indivíduo. O mundo só vai mudar porque cada indivíduo vai mudar. Porque a peça é cada célula, né? Cada célula do meu corpo que fica bem, o meu corpo inteiro começa a ficar bem. Mas uma única célulazinha doente lá faz adoecer todo o resto, né? Assim, eu fico pensando até que ponto que a gente ajuda alguém. O meu desejo é passar as informações que eu colho, que se foram boas para mim, elas podem ser boas para outras pessoas. Repito mais uma vez, que eu passo as informações de acordo com o meu filtro, né?
a maneira como eu as vi, como eu as entendi. E se eu as repasso, com certeza eu não estou repassando exatamente como ela é originalmente, mas também não tem importância. Se algo bom vai e pode esse algo bom expandir em vocês ou nas outras pessoas, é o que interessa, né? Então os assuntos eles são veiculados e as pessoas começam a despertar, começam a atinar. Então ser luz é levar a informação, né? E eu sou dessa turma que leva a informação e eu espero que seja útil para todo mundo, né? A informação que eu levo. Se não for, é aquele negócio, eu também, Jesus não agradou todo mundo, eu vou agradar. Isso é muita pretensão da minha parte, né? Querer agradar a todas as pessoas, como isso não é possível. Mas sempre tem um coração aberto que recebe uma sementinha, por pequena que seja, e aquela sementinha vai crescer, né? Então, de todas essas quintas-feiras, hoje é a live número 50 que eu faço. Em 50 lives, né? A gente teve aí, hoje nós estamos aqui com 10 pessoas agora. Para mim é um contentamento imenso, né? Depois que fica aí no Instagram, muitas pessoas olham, não sei se vê inteiro, mas às vezes tem 50 visualizações, às vezes tem 70, às vezes tem mais. Então, olha, a informação vai. E se for instruindo alguma pessoa, é muito bom. Então, cada um de nós deve exercer esse papel. A Sheila, por exemplo, já começou a fazer, né, vídeos de meditações, né? Alguém trabalha também com vídeos, né? E a gente tem sim que ir ajudando as pessoas a despertar, né? Você é uma luz na minha vida. Nossa, Adriana, muito obrigada. Grande mestre, privilégio ter você conosco. Espero que seja sua sementinha, né? Então, privilégio para mim também ter vocês, né? Porque é uma pena que a gente não está ao vivo conversando. A gente poderia até fazer webinários para a gente poder conversar, né? Que isso é tão rico, né? A gente poder conversar. Enfim, seguindo aqui, pessoal, então nós precisamos lavar a nossa alma, né? Eu até pus numa das chamadas a questão do lavar a alma para prosseguir na caminhada. O que é lavar a alma? Antigamente a gente falava em higiene mental, né? Vocês se lembram? Hoje a gente tem um termo que é inteligência emocional, porque uma coisa está diretamente ligada com a outra, né? Se eu higienizo os meus pensamentos, eu tenho uma inteligência emocional mais acurada, né? Mas se as minhas emoções estão perturbadas, eu não vou ter pensamentos bons e lúcidos. Vocês conseguem perceber isso? Vamos semeando com carinho, né? Isso mesmo, né, querida amiga? Nós vamos fazer. E com muito carinho mesmo. Eu faço meu trabalho com amor imenso, né? É muito gratificante isso e vamos em frente. E voltando aqui ao lavar a alma. Se eu tenho o meu coração endurecido, porque eu tenho revolta disso, daquilo, daquele, daquela, né? Estou de mal desse, inimizade com aquele, e a minha vida é amarga, né? Eu não vou ter pensamentos bons nunca, porque se eu tiver algum pensamento bom, ele não cola, porque o que tem no meu coração é ruim, então não emplaca. Então eu estou muito pobre, eu não tenho nada, eu falo, eu sou próspera e rica. Mas no meu coração é carência pura, é escassez, eu não tenho, eu não posso, eu sofro com isso. Eu não aceito o pensamento lá, entende? Ele não cola, ele não fica. Então nós temos que começar a limpar o nosso coração, né? Portanto, que lavar a alma é eu me libertar dos meus traumas e dos meus bloqueios, né? Das minhas dúvidas e dos meus não me toques, dos meus mimimis, né? Esse mimimi está na moda aí agora, mas é uma palavrinha que mostra tão bem que muitas vezes a gente está assim cheio de bobagem. Muitas vezes preparamos e na hora o coração fala e assim muitos corações se identificam, porque é a luz que brilha. Exatamente, né? Porque a gente coloca amor.
Se o que eu falo, eu vivo, eu estou passando vida, não é? Se eu falo da boca para fora, que é só uma coisa que eu entendi, mas ainda não pratiquei, não desceu ainda para o meu sentimento, só está no meu intelecto, não cola muito não, né? É uma coisa assim, que legal, né? Mas fica por isso. Mas quando eu falo uma coisa que o meu coração está dizendo, a pessoa recebe e fica impactada, né? Algumas coisas que vocês falaram aí mostram isso, quer dizer, o coração está receptivo também, né? E se o que a gente passa é vivo, o coração que está receptivo, ele se alimenta. Então isso vai fazer o quê? Com que a mente se liberte para pensar coisas boas. E as coisas boas que a mente vai pensar vai sair em palavras boas, palavras fortes, palavras firmes. Então, olha o trabalho, o tamanho do trabalho que nós temos de fazer, que é de lavar a alma, né? De deixar os complexos, as dores, os medos, essas coisas para trás, que é o que a gente vem comentando aí, né? Então, o que nós precisamos? De um coração limpo, um coração sincero, né? Um coração purificado, que perdoa, simplesmente porque já se compreendeu, já se perdoou também, e pode expandir isso para os demais. Eu quero chegar nesse ponto. Vocês não querem? Eu estou no caminho. Ou vocês acham que eu ainda não tenho uma preocupação, ainda não tenho uma raiva, ainda tem hora que às vezes eu tremo de medo. Ué, eu estou ainda aprendendo, eu estou aqui no meio do caminho, né? Mas e o tamanho que eu já caminhei, santo Deus, isso é bonito demais. Eu olho para trás, eu nem acredito. O tamanho do besterol que eu já deixei para trás, vocês não têm noção. A humanidade vai continuar passando por essas coisas aí, né? Então está no caminho, não precisa ficar aflito, não precisa ficar com medo, nem nada disso. É começar a lavar a alma, é começar a deixar os pesos para trás, né? Mudanças requerem transformações, por isso é necessária uma vontade ferrenha. Exato, é encarar, né? Encarar que eu vou ter que deixar a carne, é encarar que eu vou ter que deixar o ódio. Eu preciso compreender que é melhor eu parar de odiar, parar de ter medo. Eu preocupar para quê? Eu preciso entender que eu não tenho que preocupar com nada. Gente, tudo é marcado. Aqui na Terra, a gente faz o destino? Faz, porque eu fujo do que é marcado. Eu não cumpro o plano que foi feito. Então, eu faço um destino mal para mim. Né? Então, eu sofro um acidente, eu perco o carro inteiro, ou eu perco uma perna, ou eu morro mesmo no acidente. Isso não é previsto, não. Isso foi nós que mudamos o nosso destino. Então já passou da hora da gente entender que o Criador fez um plano para isso aqui. E ele segue. Nós saímos do plano, entende? Vamos resumir, né? A gente, para mudar a etapa, para continuar o nosso desenvolvimento, o que está nos sendo pedido agora é mudar a mentalidade, deixar as bobagens de lado, né? A aprender a amar as pessoas e a todas as situações, aceitar todos os desafios como eles são, né? Para a gente poder caminhar mais leves, porque ali na frente a gente terá que estar muito mais leve, né? Fomos criados com amor para vivermos amando, e aí a gente fugiu, né, desse caminho, é um tal de um bater no outro, de um roubar do outro, de um escravizar o outro, de um sacrificar o outro, de um abusar do outro. Se nós não deixarmos essas coisas para trás, caminhamos para a destruição. Então, fica claro isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha importante. A gente parar de vigiar o outro para vigiar a gente mesmo, né? Ouvir a voz da consciência, né? Parar de fugir, encarar o próprio desenvolvimento. Então, nós não temos nada que nos ver com o desenvolvimento do outro, não. Nós temos com o nosso. Se eu me desenvolver bem, eu conduzo bem o meu filho, eu me relaciono bem com o marido, no meu trabalho eu dou o melhor de mim, no âmbito social, no âmbito das amizades. Eu sou uma perfeita companheira e é isso que nos é pedido. Então, passou da hora de deixar o besterol para lá, né? Gente, muito obrigada,
né, pela oportunidade de estar aqui, de ter vocês para me ouvirem, né? Até a semana. Tchau, tchau.